Olá pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos concluir nossa aula de produção de texto falando sobre a conclusão, o último parágrafo do texto dissertativo argumentativo. Ao contrário do que muita gente pensa, a conclusão não é simplesmente repetir o que já foi dito. Ela precisa ser um fechamento que acrescenta algo ao texto. Pode ser uma análise crítica do tema discutido, pode ser usada também para fazer advertências ou até mesmo fazer sugestões, caso o tema trate de um problema social, por exemplo. Então vocês veem aí que está dizendo que a conclusão, que é a parte final, é nela que a gente deve fazer um apanhado geral das ideias que foram desenvolvidas durante as duas partes iniciais do texto, que são a introdução e o desenvolvimento, e arrematá-las. Você deve concluir e realizar um fechamento das ideias que foram apresentadas ao leitor. Então, nesse último parágrafo de conclusão, a gente precisa fazer um fechamento das nossas ideias, né? A gente pode fazer sugestões, pode fazer uma análise crítica também. Para fazer uma boa conclusão, a gente tem que verificar alguns aspectos importantes. Primeiro conclusão não é a repetição do que foi dito. Por que não é uma repetição? Porque a conclusão mostra algo novo, faz surgir ideias e reflexões, além de oferecer sugestões, propor melhorias e soluções sobre o tema. Então não é só repetir aquilo que foi dito lá em cima, não. Segundo ponto importante seja breve. Por quê? Uma conclusão ela não deve ser muito longa, que a parte de argumentar a gente já fez lá no desenvolvimento. Então essa parte de argumentar já passou. A gente precisa focar agora nas sugestões que serão oferecidas ao leitor, sendo claro e objetivo. Geralmente a conclusão é feita em 5 ou 6 linhas, tá? Não muito mais do que isso. O próximo item importante que a gente tem que observar reforce seu posicionamento. Então você precisa deixar bem claro para o leitor a opinião que você está defendendo. Então, nesse parágrafo final, o autor do texto não pode perder a oportunidade de reforçar o seu ponto de vista. E, não menos importante, resuma tudo o que foi dito e apresente soluções para o que foi abordado. Então, é muito importante organizar as ideias no final do texto para resumi-las. Mas não é para repetir nada, não esqueçam disso, tá? Somente fazer o arremate final. Pense, por exemplo, de que maneira você solucionaria os problemas que apresentou. Aí vocês estão vendo algumas frases modelo para iniciar uma conclusão. Então vocês podem usar qualquer uma dessas daí para você iniciar a sua conclusão. Em virtude dos fatos mencionados, levando-se em consideração esses aspectos, em vista dos argumentos apresentados, dado o exposto, tendo em vista os aspectos observados, em virtude do que foi mencionado, por todos esses aspectos, pela observação dos aspectos analisados, e a gente vai concluindo. Então, qualquer uma dessas frases modelo aí, elas indicam que já tinha sido falado outras coisas lá nos outros parágrafos. A gente só vai agora arrematar a ideia final. Então, pessoal, relembrando que o tema da nossa redação era o cigarro e que durante todo o texto foi reforçada a questão dos malefícios causados pelo ato de fumar. Então, no parágrafo de conclusão, eu tenho que continuar com essa ideia de malefício causado pelo cigarro. Então, o nosso parágrafo de conclusão ficou assim:
Por todos esses aspectos, é imprescindível conscientizar as pessoas sobre os malefícios gerados pelo uso do cigarro. Meios de comunicação devem intensificar as campanhas anti-tabagismo, reforçando a ideia de que o cigarro precisa ser evitado. Paralelamente, os currículos escolares deveriam incluir informações sobre os prejuízos causados pelo fumo desde o pré-escolar. Com isso, espera-se reduzir tal prática e aumentar a perspectiva de vida em toda a sociedade. Portanto, nessa nossa conclusão aí, a gente reafirma esse prejuízo que o cigarro causa e aponta algumas propostas para reduzir essa prática, né? Entre essas propostas, está falando aí dos meios de comunicações intensificando as campanhas anti-tabagismo e também a questão das crianças desde cedo já terem no seu currículo escolar as informações sobre os prejuízos causados pelo fumo. Então, observem aí como é que ficou a nossa redação completa, tá? Com a introdução aí nessa parte em azul, o desenvolvimento nessa parte em verde e a conclusão lá na parte em vermelho. Eu não coloquei aí o título, que era, se eu não me engano, dando um basta ao cigarro. Então, nosso primeiro parágrafo de introdução, segundo, terceiro e quarto parágrafo de desenvolvimento e o último parágrafo de conclusão. E aí, pessoal, nós chegamos na parte dos exercícios finais, tá? Hoje vocês vão terminar a redação de vocês. O que vocês vão ter que fazer? Criar um parágrafo de conclusão para o seu texto. Lembre-se que na aula passada a gente fez o desenvolvimento do texto. Vocês tiveram que escolher entre dois temas, vocês tinham que escolher um. O primeiro tema era exageros pela vaidade. O segundo tema era violência contra a mulher. Então você vai ter que concluir o seu texto de acordo com o tema que você escolheu na aula passada. Se você escolheu falar sobre exageros pela vaidade, a sua conclusão vai ser sobre esse tema. Se você escolheu falar sobre violência contra a mulher, você vai ter que concluir o seu texto a partir desse tema, violência contra a mulher. Aí terminamos a nossa parte de redação do texto dissertativo argumentativo. Se alguém tiver alguma dúvida, é só rever o material, tá bom? Tchau.